Vamos então ver como é que se configura vários Synologies para sincronizarem através da Cloud Station. Nós, neste momento, temos aqui 3 Synologies. Um que eu designei como Cloud Server, que é aquele, digamos, o principal, digamos assim. E 2 outros que são clientes deste Cloud Server. A sincronização em qualquer uma dos sentidos, em qualquer uma das situações, é sempre bidirecional. Ou seja, o que eu escrever na pasta cloud de um dos clientes é replicado para os outros, ou o que eu escrever no server também é replicado para os clientes. Portanto, é sempre bidirecional. E, nestas situações em que há vários NAS a sincronizarem para a mesma pasta, temos que ter sempre cuidado com uma coisa, que é a edição de documentos com o mesmo nome. Vamos supor que temos um NAS em Lisboa, um em Faro e outro no Porto. O de Lisboa é o principal, que replica para o Porto, e Faro também replicam para o principal. Se no Porto e em Faro estão a editar o mesmo ficheiro, depois ao replicar vamos ter problemas. O que é que vai acontecer? O Cloud Station vai pôr o nome do ficheiro com cópia 1, cópia 2. É preciso ter cuidado, senão ficamos aqui com cópias de cópias de cópias, que é um bocado difícil de gerir. Isto é bom para distribuirmos ficheiros por vários locais, mas temos de ter muito cuidado com a edição. Vamos então ver como é que se configura o Cloud Server, o principal, digamos assim. No principal instalamos o Cloud Station Server e configuramos a pasta. Eu aqui criei uma pasta Cloud Main. Configuramos a pasta que queremos partilhar com as outras unidades. Neste momento, esta pasta está com controle de versões e guarda até 32 versões de cada ficheiro. Podem ver aqui, 32 versões. Começa a apagar as mais antigas pelas mais recentes. Aqui não temos utilizadores e temos os registros log do sistema. Pronto, é tão simples quanto isto. É evidente que eu aqui criei 2 utilizadores chamados Cloud1 e Cloud2 para eventualmente se acederem à pasta das Cloud Stations de cada uma das unidades. E isto no servidor, é tão simples quanto isto. No cliente, temos que instalar o Cloud Station ShareSync. Já temos aqui criado, eu vou até apagar esta ligação. Fazemos de novo. Atenção que isto está com endereços locais, mas desde que estejam as respectivas portas do Cloud Station reencaminhadas nos routers, podem usar os DNS
DNS, da Synology, os endereços dinâmicos da Synology ou do NoIP, ou que tenham, para ligar as unidades. Não se esqueçam que têm que abrir a porta 6690 dos routers em todos os locais em que estejam NAS com Cloud Station. Temos aqui uma lista de clientes. Pronto. E aqui é como se tivéssemos, vamos ter que criar uma nova ligação. Não é este, peço desculpa. Este que eu abri é para sincronizar com clouds públicas. Este é para sincronizar entre Synologies. Portanto, inserimos o endereço do servidor ou da unidade da qual queremos sincronizar. Se queremos com encriptação ou não. Aqui vou pôr que sim. Pronto, ele vai me perguntar, já falou com o server, olha, eu tenho aqui a pasta Cloud Main, é esta que tu queres? É, eu digo que sim. Aqui podemos, definições das permissões, como é que queremos a sincronização dos fecheiros, se é de sincronismo duas vias, nos dois sentidos, se é carregado dados de um servidor apenas para o outro, o transferir dados do servidor para este. Portanto, eu vou deixar a sincronização de duas vias. Se aqui podemos filtrar se queremos algum tipo de fecheiros ou não. Por exemplo, se tivermos gente a trabalhar com fecheiros temporários, podemos não querer ou não queremos, com certeza, que eles sejam sincronizados entre as pastas. Aplica-se. E já temos aqui a ligação. Pronto, e como já tínhamos fecheiros no Cloud Server, pode ver aqui, esta é a pasta Cloud Main, já tínhamos alguns fecheiros. Este, ao ligar-se e ao sincronizar, foi logo buscar os fecheiros. Imaginando que eu escrevo qualquer coisa num dos NAS. Neste caso, vamos escrever no cliente. Já vos mostro a janela. Isto é o cliente. Temos aqui o Cloud Main. Vamos pôr aqui, escrever aqui, pôr aqui um fecheiro. Temos aqui o símbolo de sincronização. E já cá temos a indicação do fecheiro. Tanto aqui como aqui. Portanto, a replicação é praticamente instantânea. É evidente, como vos digo, posso ter mais NAS a contribuírem para esta pasta ou para outras pastas, digamos, é só no servidor configurarmos mais pastas partilhadas para serem usadas no Cloud Station.
aqui nas definições. Se tiverem mais pastas partilhadas, podem ativá-las aqui a sua partilha via CloudStation. Penso que rapidamente apanhamos o que era importante. Alguma questão que queiram pôr? Alguma dúvida? Pode ser sobre outro tema? Pode, se ninguém tiver mais questões sobre este tema, podemos falar sobre outros temas em que vocês tenham dúvidas. Como criar rotina para injetar um disco externo? Isto não será fácil. Penso eu que se refere ao agendamento da injeção de um disco externo. Não é fácil porque não sabemos quais são o Synology, o sistema operativo, o DSM, não sabe em que situações é que é necessário ter lá o disco. Um backup, se a gente o injeta a uma determinada hora e o backup, ou, por exemplo, não terminou, ou temos outro backup que vai iniciar dentro de pouco tempo, pode ser complicado, provoca a falha de tarefas que possam usar o disco. De qualquer maneira, em Linux, na janela de linha de comandos, digamos assim, do Linux, penso que se pode criar um cron job para fazer isso. Sinceramente, não é uma coisa que eu tenha explorado, portanto, não vos sei dizer de imediato como é que isso se faz, mas pode-se tentar ver, se bem que, como vos digo, não me parece que seja uma situação boa injetar o disco externo sem intervenção manual, sem ser feita por alguém. Mas agora posso perguntar ao Vasco o porquê de querer uma rotina para injetar o disco externo. O cliente tem um backup semanal e não acede ao DSM e pretende retirar o disco para levar para casa. Sim, senhor. Vasco, deixe-me estudar esta situação e por e-mail respondo-lhe depois posteriormente. Está bem? Nada. Mais alguma questão? Se não houver mais questões, agradeço o vosso tempo. Espero que o som tenha estado melhor que no outro dia. E obrigado e até para a semana. Até para a semana com uma nova apresentação.